Bom, eu sou Bruno Gomes Monteiro. Gomes por parte de mãe, Dona Márcia. Monteiro por parte de pai, seu Pedro. Nasci em Porto Alegre no dia 22 de junho de 1983. Faço 40 anos já. E... Um menino, eu tenho 57. Posso dizer isso, né? Nem tão menino ainda, mas enfim. Com a energia e o espírito, que eu acho que isso também move a gente bastante, essa inquietude. E eu fui uma criança muito inquieta, e eu acho que aí é a origem de tudo. Sempre fui muito interessado em tudo que estava ao meu redor, e uma vontade sempre muito grande de participar das coisas. Eu nunca fui daquele... Eu era o aluno da escola que me envolvia com tudo. Era líder de turma, depois me envolvia com o Grêmio Estudantil, me envolvia com as causas da comunidade. Então eu sempre tive essa inquietude, essa vontade de estar num lugar que significasse a minha passagem pelos lugares. Eu nunca passei discretamente por algum lugar. Na escola todo mundo sabia quem eu era, aí eu me envolvi com um grupo de igreja num determinado momento, com a Igreja Católica, também eu tinha um super destaque, e eu me envolvi muito com a comunidade, porque meu avô, que foi uma pessoa muito importante na minha trajetória como um todo, meu avô era líder comunitário. Eu sou de uma comunidade bem pobre lá de Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, já no limite da cidade, da fronteira com uma cidade vizinha, que é a cidade de Alvorada. E meu avô era líder comunitário. E eu ia para aquelas reuniões com ele da associação, onde se discutia o ônibus, o buraco na rua, o posto de saúde. Você criança? Eu criança, molequinho. E eu gostava daquele ambiente, eu gostava daquela discussão, eu gostava daquele envolvimento, mas eu não era um guri, como diz lá no Rio Grande do Sul, era um guri que não tinha ainda um acúmulo para participar daquilo ali. E aí nós criamos um grupo de teatro na comunidade, na associação. Eu puxei isso, e sei lá, isso eu tinha 10, 11, 12 anos. Começamos a puxar para ter um grupo de teatro, e aquilo abriu uma possibilidade, uma porta para várias atividades. A gente fazia umas feiras na praça da comunidade, que a gente tava esporte, tinha gincana, tinha teatro. Então foi gerando aquele envolvimento. E eu fui sempre percebendo com isso o quanto a arte, a cultura, o teatro, a música tinham um poder de encantamento. Porque a gente estava lá em alguns momentos que eram muito duros, como eu falei, que as pessoas estavam reclamando porque o posto de saúde não estava funcionando direito, ou porque a escola estava com problema, ou porque o ônibus estava demorando o intervalo entre um e outro. E a gente chegava e fazia uma apresentação teatral, ou alguma coisa de música, e aquele clima, sabe, amenizava. As pessoas estavam ali com a cara mais fechada, acabavam abrindo um sorriso, e aquilo me fez perceber o quanto a cultura era um respiro. Depois eu me envolvi em outros projetos de teatro. Eu cresci em Porto Alegre na década de 90. Porto Alegre era uma época de muita efervescência, de democracia, de participação, de cultura. Então a cidade era muito viva do ponto de vista cultural e do ponto de vista político, de participação como um todo. Então eu comecei a me envolver em outros projetos, em projetos de teatro. Nós fizemos uma série de espetáculos, de projetos. Eu fazia uma apresentação nas escolas, nós fazíamos teatro, e era um grupo misto, que eram atores e fantoches. Fazíamos muita apresentação em escolas públicas. Os mesmos atores que manipulavam os fantoches? Não, tinha atores só para o fantoche, manipulavam o fantoche, e atores que ficavam em cena, que era o meu caso. Teve uma peça específica, que foi Coelhinho da Páscoa, que eu era o único ator que ficava em cena. Toda a minha interação era fantoche. E nós nos apresentávamos em escolas, e isso foi sempre foi um envolvimento que foi me trazendo muito significado da minha capacidade de participar daqueles momentos, sabe? De, digamos, qualificar a estada, porque era uma coisa assim, eu ficava vendo como é que chega numa escola. Eu, quando estava no movimento estudantil, falando sobre Grêmio Estudantil, eu ia para a escola fazer palestra. Vai lá falar sobre a importância de ter um Grêmio Estudantil, dos estudantes se organizarem. Mas eu sentia que muitas vezes aquilo não trazia a atenção daquela galera, como a gente chegava com uma peça de teatro, por exemplo. E às vezes dava um recado até muito mais forte. Então esse foi envolvimento, assim, que foi... As coisas foram, sabe, acontecendo meio que juntas.
Aí, num determinado momento, já estava ensino médio, já chegando na fase adulta, tinha que decidir o que fazer na universidade. Aquela pressão que tinha muito mais forte, agora eu acho que já é menos, com essa coisa do Enem, que já vai trazendo uma outra forma de envolvimento, mas a gente tinha aquela trava do vestibular, e eu queria fazer artes cênicas. No Enem você deixa lá na frente e você decide exatamente o que quer, né? E é um negócio, é um sistema que vai pegando o conhecimento como um todo, né? Não é uma coisa assim, tem que bater, aqui é uma prova só, enfim. Aí eu queria fazer artes cênicas, mas aí começou aquela pressão e não sei o quê, porque artes cênicas vai ter muita dificuldade, tem dificuldade de trabalho, não é por aí, não sei o quê, e eu acabei indo para comunicação. Então aí fiz jornalismo, entrei direto, né? Logo que eu comecei, que eu tentei na primeira vez, já ingressei na universidade de jornalismo, me encantei com o jornalismo, pela sua possibilidade também, assim, de realizar em várias áreas. Aí, nesse meio tempo, eu tinha começado, tinha feito 2 anos de universidade lá no Rio Grande do Sul, e aí fui convidado para ir para Brasília, morar em Brasília. Isso com que idade? 19 anos. 19 anos. E aí fui sozinho, sem família, tinha alguns colegas de trabalho que estavam indo juntos naquele momento, mas tudo novo. Né? A gente chegando numa cidade, eu me lembro que foi muita empolgação para mim, aquela coisa, vai para Brasília, vai mudar a vida. E estava acontecendo o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, eu estava recebendo uma delegação de uma série de ONGs, de jovens, de vários lugares do mundo, e eu participava dessa organização em Porto Alegre. Então eu era anfitrião, e aí tinha lá 60, 70 jovens de vários lugares, nós estávamos num acampamento. E era tipo assim, o fórum terminava no domingo e eu ia embora para Brasília na quarta. Era uma coisa assim. Foi um intervalo super pequeno. E foi aquela loucura toda e não sei o que, e vai embora. Cheguei em Brasília. O dia que eu cheguei em Brasília, nunca vou esquecer isso. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados, cheguei, fui lá, organizei minhas coisas. E deu 6 da tarde, assim, eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer nessa cidade? Eu vim na empolgação do trabalho. E foi uma coisa assim, foi tipo um choque de realidade. Mas essas coisas nunca me travaram. Eu sou uma pessoa que, diante de uma situação até adversa, às vezes eu tenho impulso e vou. Posso errar, posso acertar, mas eu não paraliso, eu vou. E eu decidi mergulhar em Brasília. E foi uma experiência muito, muito interessante. Uma experiência muito rica na minha vida. Porque Brasília é um lugar que são de pessoas soltas. Muitas pessoas estão lá sem família, muitas pessoas de outros lugares. Diversos lugares do Brasil. Lugares. Então, assim, são muitos sotaques, são muitas comidas, são muitos hábitos. E tem uma coisa que muita gente fala assim, Brasília é uma cidade fria. Eu conheci uma Brasília exatamente o contrário. Uma cidade que é muito acolhedora, porque esse fato das pessoas não serem de lá, muita gente não ser de lá, faz as pessoas terem mais abertura. Então, assim, tem a cultura da casa. Eu tenho uma casa no lago, eu vou fazer uma festa. Aí essa pessoa ela convida você, que me convida, que convida um amigo, e todo mundo vai, leva a sua bebida, e chega lá, e foram janelas para o mundo. Tem uma carência assim, afetiva do seu lugar de origem que você tem que se aproximar dessas pessoas, né? Mais humanas mesmo. Exato. Né? E aí vai gerando esses vínculos. Aí eu entrei também na universidade para concluir. Aí eu criei também um círculo meu de amigos de Brasília mesmo, porque esses outros círculos eram muito assim. Eu trabalhava no Congresso, era gente de tudo que é lugar. Eu ia muito para essas festas em casas e coisas assim. Também pessoas muito soltas. E aí na faculdade eu consegui ter um grupo de Brasília mesmo, conheci muitas pessoas de Brasília, porque daí também a minha idade já é uma idade que é a primeira geração, digamos assim, dos brasilienses mesmos, né? Os pais, por exemplo, dos meus colegas, dos meus amigos, a grande maioria não é de Brasília. Esses meus amigos da minha geração já são. E aí foi mais rico ainda, me permitiu conhecer muita coisa. Brasília tem uma relação muito forte com a natureza, é um lugar cercado de cachoeiras, de trilhas, eu gosto muito disso. Foram 13 anos em Brasília. E transformaram a minha vida. Me tornaram um ser humano, assim, melhor, mais aberto, porque também no Rio Grande do Sul eu amo o Rio Grande do Sul, amo Porto Alegre, é a minha raiz, mas lá é um lugar muito fechado. Pode.